Mais uma mentoria média 60 dias, onde eu vou conversar com um aluno do método Atleta da Mente para tentar ajudar ele a ter um melhor resultado, a aumentar a performance dele nos estudos. Eu gosto bastante desse tipo de conteúdo, né? Porque muitas vezes eu só converso com vocês por mensagens e ver vocês, né, aqui junto comigo, isso faz eu ver, conseguir palpar mais, né, os resultados que os alunos têm, conhecer melhor os alunos, né? Então eu gosto bastante de fazer esse tipo de mentoria, tá? E hoje, então, a gente vai conversar com a Jaqueline. Eu vou mandar a mensagem aqui para ela. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Deixa eu mandar aqui para ela. Então, se você quer passar em medicina esse ano, fique com nós até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Lé, e você? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tá dando pra me ouvir bem? Sim, sim. E tu tá me escutando bem? Tô, aham. Perfeito, Jaque. Então, hoje nós vamos conversar aqui, né? Vou tentar te ajudar ao máximo, vou dar o meu máximo aqui para poder te ajudar aí nessa jornada até a medicina, né? Sim. Jaque, conta para mim da onde que tu tá falando. Eu falo de Morragudo, é uma cidadezinha no interior de São Paulo. Fica mais ou menos uns 40 minutos de Ribeirão Preto. Uhum. Perfeito. Ribeirão Preto tem a USP, né? USP Ribeirão Tem. Preto. Qual mais faculdade que tem aí próximo? A Unifran em Franca, e lá em Ribeirão mesmo tem a Barão de Mauá, que é conhecida também, e a Uhum. Unaerp. É as três mais conhecidas de lá e daqui por perto da região. Uhum. Então, uma cidadezinha mais do interior. Quantos mil habitantes tem mais ou menos a tua cidade? Mais ou menos uns 35. 35 mil. Perfeito. É mais ou menos Isso. a minha cidade natal também. É Soledade, em Rio Grande do Sul também. 30 mil habitantes. Um pouquinho menos, eu acho. Uhum. E, enfim. Então, tu mora próximo de Ribeirão Preto, São Paulo, né? Tem várias possibilidades para ti, né? No contexto de medicina, né? Tem. Tem três possibilidades, assim, que eu quero muito ir para Ribeirão, porque é mais próximo, é mais fácil de eu ir para lá e voltar para casa, porque eu sou casada e tenho Uhum. uma menininha. Então, aí, para mim, assim, ir para outra cidade para ficar fica muito mais complicado, fica difícil. Uhum. Então, tu já é mãe, então? Já sou mãe. Ela tem Perfeito. 5 aninhos. 5 aninhos. Como é que é o nome 5. dela? Evelyn. Evelyn. Perfeito. Uhum. Tá. E assim, me conta como é que foi essa questão da medicina, assim, como é que começou o teu relacionamento, né, com a medicina, como se diz. Então, é assim, Léo, é bem aquele clichê assim, ai, desde criança, só que realmente foi quando eu era criança, quando eu era pequena, minha mãe se esforçou muito para terminar os estudos, porque naquela época a maioria terminava, não terminava, né, parava no meio do caminho, e ela trabalhando de doméstica, ela fazia Uhum. supletivo, telecurso na época, se eu não me engano. E só que ela entrou para fazer, ela queria muito fazer enfermagem, técnico de enfermagem. E na época foi muito sofrido para ela e tal. E eu sempre falava, como eu era muito pequenininha, na minha cabeça ela era médica, né? Não Aham. tinha assim, essa associação, essa separação. E eu falava que eu queria ser e tal, e passou. E quando eu tinha 12 anos, ela faleceu. Então acho assim que foi um susto muito grande, meio que não diga Uhum. adormeceu, mas ficou muito esquecido, sabe? Não vinha muito isso na minha cabeça mais. E quando eu Uhum. fui crescendo, fui ficando adolescente, não tinha mais essa mentalidade de fazer uma faculdade, só de Por terminar o quê? estudo mesmo. Ah, eu não achava que era pra mim e não conseguia me achar em nada. Tudo que eu Uhum. pensava parece que não era aquilo que eu queria. Eu pensei de ser pedagoga, psicóloga, de tudo, assim. Comecei um cursinho de contabilidade quando eu terminei o ensino médio. Então, assim, fui para várias áreas. Uhum. Comecei administração depois, então eu estava muito perdida. E parei. Aí, com 19 anos, casei, né? Muito Uhum. cedo, casei com 19. E fui atrás só de trabalhar e cuidar de casa, do casamento e só. Uhum. E uns 2 anos atrás, trabalhava numa sorveteria e uma prima minha falou pra mim, já porque você não faz
técnico, né, de enfermagem, tem um cursinho numa cidade aqui do lado, bem próximo. E como isso me lembrava muito a minha mãe, eu tinha um pouco de receio. Parece que tudo me lembrava muito. Um pouco, eu acho que sim. Acho que pelo 12 jeito anos, né? que foi. 12 anos perder a mãe, né? Com certeza deve ter gerado ali. E talvez agora com o Inner Game, talvez isso faça mais sentido para ti, né? Como é que funciona toda essa questão de memória afetiva, né? Isso. E aí eu fiquei meio assim, mas será? E eu tenho duas primas que foi para esse lado também. Então eu tinha minha mãe, né, que foi técnica, e minhas primas também são. E elas também falavam isso, por que você não faz e tal, porque é uma área, um mercado muito grande, porque aqui na minha cidade é tudo muito complicado. E eu acho assim que toda cidade do interior é muito limitado a área de trabalho. E querendo ou não, a área da saúde é mais ampla. Você fica desempregado só se você for um péssimo funcionário, caso contrário, não, né? E aí eu falei assim, gente, será? E aí no último dia eu fiz a inscrição, só que eu tenho aquilo assim, ó. Eu não sei se eu quero, mas quando eu me inscrevo, eu quero passar e eu faço o máximo pra mim passar, e se eu não passar, eu fico muito chateada. E eu falei assim, pelo menos na segunda chamada eu podia aparecer, né? E era 40 vagas. E tinha dado 200 e... Isso, pro técnico, 40 vagas. E tinha 200 e tantas inscrições. E aí eu falei, meu Deus, será, né? Será? Pelo menos a segunda vai. E aí no dia que saiu, eu fiquei em 20ª colocada. E aí eu fiquei super feliz, porque querendo ou não, eu não acreditava em mim, não acreditava na minha capacidade, porque foi muito de última hora. E aí comecei o curso, gostei muito da área, mas parece, Léo, que eu tava fazendo aquilo, mas não era só isso. Parece que eu tinha que fazer alguma coisa a mais, eu não tava me encontrando. Eu tava gostando muito, fui para campo de estágio por pouco tempo, porque foi ano passado que a gente começou, e aí logo começou a pandemia. Então eu fiquei mais ou menos um mês e uns dias fazendo estágio. E aí parecia que não era só isso, parecia que tinha mais alguma coisa. Aí umas amigas minhas falando, amiga, vou fazer faculdade, Tu vamos pagava? tentar, né? Vamos entrar. Não era de graça. Não, era de graça, Aí, vamos tentar, vamos fazer faculdade. Ai, gente, eu não sei, né? Porque 5 anos fazendo, e aí eu não sei nem se é isso que eu quero. Enfermagem. Falei, 5 anos, eu não sei se é isso que eu quero. Passar 5 na faculdade, depois eu ver que não é isso, eu querer fazer outra coisa. Eu não sei, eu vou pensar. Aí entrou a pandemia, foi um caos. Porque então, a gente tu chegou a terminar, então, só pra mim entender, tu chegou a terminar, então, o técnico de enfermagem? Não, eu ainda tô fazendo, porque a gente não pôde ir para campo de estágio, então tô barrada, tô em casa, a gente não foi todo mundo que conseguiu tomar a vacina, então aí a gente a maioria tudo em casa esperando voltar. Tá, beleza. E aí veio a pandemia, virou um caos, porque a gente teve que ir pra plataforma, teve que estudar em casa, e eu com a minha filha pequena, querendo ou não, a criança exige mais atenção. E eu não gostava, né? Porque agora eu já me adaptei. Mas não gostava de estudar por celular, pela plataforma, até que eu me adaptei. E não, sem ir para campo de estágio, só foi ladeira abaixo. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu vou tentar a faculdade sim, porque se eu passar, eu paro com esse curso. Mas o que eu vou fazer? Eu não quero fazer enfermagem, eu acho que não é isso, não é esse meu campo. E mesmo assim eu queria estar dentro da área da saúde. E me veio a medicina. Eu falei assim, quando eu era pequena eu falei, né? Falei pra minha mãe e tal, mas eu acho que isso não é pra mim. Eu acho que eu tô sonhando alto demais. Por que não tu acha que não era pra ti? Porque não, assim, a gente vem de baixo, sabe aquela mentalidade que não tem ninguém na família que chegou nesse nível, e aí você quer alguma coisa a menos, assim, só para você não ficar desempregado, você quer ter uma faculdade e tal, quer trabalhar naquilo, mas medicina não, medicina é para quem tem dinheiro, medicina é para quem estudou em escola particular, quem pode pagar, geralmente é essa mentalidade que a maioria tem. E eu não era diferente, eu tinha essa mentalidade também. E eu falei assim, aí eu conversando com meu esposo, eu falei pra ele, ele falou assim, amor, você tem que fazer alguma coisa que você quer, né, porque é muito tempo estudando mesmo, qualquer coisa que você for fazer, menos de 4 anos é difícil você achar. Ainda mais que você quer na área da saúde, então tem que ver. Aí eu fui pesquisar sobre biomedicina, olha tanto que eu fui nadando, tudo esse ano. Tá. Biomedicina. Aí, por que biomedicina?
porque ainda estava no meio da área da saúde e tudo mais. Só que eu vi que era a maior área, assim, que era portas abertas, aqui na minha cidade, era um laboratório, eu não ia ter contato direto com o paciente. E não era isso que eu queria. Eu falei assim, meu Deus, né? Pra onde que eu vou correr? Se eu não quero enfermagem. E se biomedicina... E por que tu não queria enfermagem? Porque às vezes a pessoa, quem é de fora, né? Quem não tá assim na área da saúde, meio que associa enfermagem e medicina a mesma coisa, né? E são coisas diferentes, né? Embora as três áreas, né? O técnico, o enfermeiro e o médico trabalham juntos, né? Mas quem vem de fora geralmente acha que é praticamente a mesma coisa, só que são coisas diferentes. Ambas têm a sua importância, né, dentro do hospital, né? Então todas têm a sua importância, mas são áreas, são atuações um pouco diferentes, embora eles precisam estar bem articulados. E por que assim tu meio que já descartou a enfermagem? Tu consegue ter essa noção assim? Porque as minhas professoras são enfermeiras. E ela sempre falou assim, pessoal, o que diferencia a gente de vocês é mais questão de nível mesmo e de responsabilidade. Porque o que a gente faz, vocês fazem e vice-versa. O que acontece é mais responsabilidade, a gente meio que dominar um setor e tudo mais. Eu falei assim, daí eu não quero, eu queria mais alguma coisa. Sabe, Léo, aquela coisa assim, que você quer ajudar, você quer fazer mais? E eu sou evangélica e eu sempre tive aquele pensamento assim, que qualquer área que eu fosse entrar, eu queria ser instrumento usado por Deus. Perfeito. Eu acredito muito nisso. Então eu acho assim, que independente, não sei a forma ainda, que ele vai me usar. Nem que fosse com palavras ou com, não sei, de algum jeito eu acredito que ele vai me usar. E eu acho que não era só isso. Eu não podia parar no técnico e não era enfermagem pra mim. Tava muito forte no meu coração. Tá muito forte no meu coração que não era isso pra mim. Só que eu não sei te explicar exatamente por quê. Eu sei, eu entendo. Não sei. E o pessoal que tá assistindo aqui também vai entender isso, tá? É uma coisa que não tem como explicar. É meio que tipo um chamado, né? Quem vê de fora, quem não tá na medicina, não entende muito bem isso. Então, eu tava conversando esses dias com meus colegas e eles também a mesma coisa. Tipo assim, cara... Eu era meio que, tipo, eu tinha que fazer medicina. Parece que eu tinha que fazer aquilo. Esse era o meu lugar. Tanto que eu tenho, tipo, colegas que ficaram 5, 6 anos estudando, né? Óbvio, estudar de forma totalmente errada, por meio de cursinho e tal. Mas, os caras ficaram 5, 6 anos até conseguir passar, porque eles sabiam que era aquele o caminho deles, né? Tipo, cara, é medicina. Então, eu entendo 100% esse sentimento. Então, e aí foi isso. Aí eu peguei, aí rodeei. E aí eu peguei e falei pro meu marido, eu falei assim, nossa, mas eu acho que... eu queria medicina, mas eu acho que não é pra mim. Ele falou assim, mas por quê? Ele falou pra mim. Eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu tô sonhando muito alto. Eu acho que tá muito longe do meu alcance. Aí ele falou assim, não, você só não faz se você não quiser, só depende de você pra você passar. Se você se esforçar, se é isso mesmo que você quer, você vai. Não é porque a gente não é rico, não é porque você não estuda em escola particular, nem nada disso. Ou porque não tem ninguém na sua família que você não pode ser. E aí eu falei assim, então tá. E parece que deu aquele ânimo. E minha filhinha, um dia eu falando pra ele, eu conversando com ele, e ela tava perto. Aí eu falei que eu tava muito desanimada, que tinha dia que parece que não tava indo. E ela falou assim, se você... Aí ela falou pra mim, minha filha falou pra mim, falou assim, 5 anos. Mamãe, se você pensar que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Se você pensar que você vai conseguir, você consegue. E aí eu falei assim, gente, foi Deus, porque não tem cabimento. Tem lógico uma criança de 5 anos pensar isso. Eu falei, foi Deus, só pode. E aí eu comecei a estudar, aí vai naquela história. Fui começar a estudar pelo YouTube. Aí aquela avalanche de matéria, eu falei, não, assim eu não vou dar conta. Aí eu fui pesquisando várias plataformas. Quando que foi isso que tu decidiu? Eu vou fazer medicina? Uns 4 meses atrás. Tá. Beleza. Daí começou pelo YouTube. Isso, comecei no YouTube, porque eu falei assim, eu não vou pagar cursinho porque é caro, eu não vou dar conta, né, de pagar e tal, então eu vou no YouTube porque vai dar certo. Só que é aquele monte de matéria, cada um fala uma coisa, um professor daqui, outro dali, aí tem professor que você até se identifica, mas é muita matéria, e a matéria é complicada que você não entende, eu falei assim, não, eu vou pagar um cursinho,
Porque vai dar, né, uma estrutura, um passo a passo e tal, e aí vai dar certo. Aí eu conversei com ele, ele falou, não, porque é só ele no momento que tá trabalhando. E ele falou assim, não, amor, pesquisa e tal, né, a gente dá um jeito. Aí eu fui e assinei a plataforma. Aí aquele monte de matéria, tinha vídeo, porque era tipo, você tinha que cumprir etapas por dia. Aquele monte de matéria, vídeo de 40 minutos, 1 hora, que você tinha que cumprir num dia. E aquele monte de coisa, o professor falando rápido, e você ficava o dia inteiro para ver um assunto, sendo que tinha mais matéria. Tinha biologia, tinha português, tinha de tudo. E aí eu fui. Na primeira semana eu já fiquei em pânico, mas eu fui seguindo certinho. Como é que ficou o teu nível emocional? Subiu? Nossa, eu chorei. Eu fiquei desesperada. Porque eu falei assim, meu Deus, é muita coisa. Aí eu fiquei assim, ó, nossa, mas por que eu parei de estudar, né? Por que eu terminei o estudo e não fiz mais nada? Porque lógico que não vai entrar na minha cabeça. Não vou lembrar de muita coisa. Tinha coisa que parecia que eu não tinha nem aprendido na escola. E aí ele falou, calma que vai dar certo. Respira, o meu esposo falando. Na primeira semana já. Na primeira semana. Porque Léo, tinha... De uma matéria eu lembro que tinha 6 videoaulas, nenhuma com menos de 1 hora. E era assim, eles estabeleciam tipo uma meta já, por dia, para você terminar todo o conteúdo até o mês do Enem. E aí tinha as metas, né, diária, aquele tanto de vídeo de uma matéria e tinha da outra, não era só, por exemplo, hoje eu não ia ver só história, eu tinha física e ainda tinha linguagens. Tinha no mínimo 3 matérias, 2, 3 matérias por dia. E tudo com videoaula e aquele monte de coisa. E eu tava começando do zero, né? Bem do zero mesmo. Tinha que lembrar tudo que eu tinha estudado. Há quantos anos mais ou menos você terminou o ensino médio? Quantos anos atrás assim, tu terminou o ensino médio? Faz acho que uns 11 anos, que eu tô com 29 agora. Tá, então faz mais ou menos uns 11. E aí eu fui ficando doida, mas tentando terminar tudo, só que aí é aquilo, né? Você tenta terminar, mas você não aprende, você não analisa tudo, não entra na sua cabeça, não que vai entrar, né? Tudo, mas você não consegue acompanhar, meio que você quer só bater a meta e acabou. Aí eu falei, isso aqui não vai dar certo. Eu comecei, aí no outro dia eu já não aguentava mais, passou uma semana, eu falei, eu vou parar, né? Hoje eu vou respirar, eu não vou estudar, não vou fazer nada, eu vou descansar. Aí no outro dia, você acorda mais desanimada ainda, porque você sabe o que te espera. Aí eu também não fiz nada. Aí no outro dia, quando eu entrei, já tinha 2 dias de matéria acumulada. Aí eu falei, isso aqui não vai dar. Aí eu nem falei pra ele, eu falei, eu nem vou falar, porque eu não tô entrando na plataforma, porque ele vai ficar muito bravo. Porque a gente pagou e eu não tô usando. Aí eu falei assim, eu vou procurar outro método. Aí eu corri pro YouTube de novo. Aí vem aqueles montes de vídeo. Eu passei na medicina assim. Outro eu passei desse jeito. Eu passei vendo flashcard. Eu fiz por questão. Eu fiz não sei o quê. Aí você tenta acompanhar. Eu fiquei umas 2 semanas louca, assim, apavorada. Não sabia o que eu fazia, eu tava super perdida, mas eu tava muito perdida mesmo. E tu culpava o método ou tu culpava você? Eu culpava eu. Eu falava assim, por que que não me... Eu imaginei burra, eu falei assim, gente, eu sou muito burra, porque é muita matéria e eu não tô conseguindo aprender nada. Eu tinha visto as coisas assim, que era até fácil, entre aspas, e não tava entrando na minha cabeça. Eu falei assim, eu vou ter que desistir, porque eu sabia que eu tava sonhando alto. Porque pra mim passar em medicina, eu ter que aprender esse monte de coisa, há poucos meses do Enem, não vai dar certo. Eu falei, não vai. E esses vídeos que tu via eu passei em medicina em primeiro lugar na USP com 15 anos e eu fiz isso. Esses vídeos te ajudavam ou te prejudicavam? Me prejudicava. Na hora eu ficava super animada. Porque, esse deu certo, então eu vou fazer assim. Aí eu ia fazer um dia, não, isso aqui não tá funcionando. Aí no outro dia, porque eu tô cansada, então eu vou descansar e vou tentar fazer de novo. E ia assim, passando, sabe? Passou um mês e eu no mesmo lugar, acho que pior do que quando eu comecei. Eu acredito que eu tava principalmente emocionalmente. Ou seja, olha que interessante, Jaque, porque antes de tu começar, tava de boa a tua vida emocional. Aí tu vai pra realizar um sonho, que é tipo a tua felicidade, você vencer através da medicina, você ser um exemplo de sucesso para sua filha, para o seu marido, e você vai atrás desse sonho e a tua vida piora. Em vez de melhorar, em vez de tu ficar mais motivada, piora. Olha que louco isso, né? Piorou e muito. Aí eu fui ficando nervosa, aí eu já não tinha paciência nem com ela, nem com ele, qualquer coisinha assim, eu já tava irritada. Eu tava assim, parecendo que eu tava na TPM constante,
todo dia, um mês e pouco, eu tava assim, super estressada. E eu tinha parado com meus exercícios porque eu fazia jiu-jitsu. Aí, como eu comecei a estudar e era muita coisa, eu preferia estudar do que ir para os meus treinos. E aí que foi piorando tudo, porque aí eu não tinha onde tirar meu estresse, eu não fazia caminhada, não fazia nada. Eu só ficava em casa tentando aprender as matérias para dar tempo. E nada, e não tava fluindo. Aí eu fiquei, acho que mais de um mês, 2, por aí, enrolando. Um dia eu estudava, outro dia eu já não queria saber mais. Eu já tinha colocado na minha cabeça, sem falar pra ninguém, eu já tinha posto na minha cabeça que eu ia fazer o Enem por fazer. Não ia passar esse ano, não, já era pra me esquecer, tirar isso na minha cabeça, e ano que vem eu ia começar com tudo. Do mesmo jeito, mas eu ia começar com tudo. Vamos entender essa questão aqui. Então, essas alterações emocionais, subir cortisol, né? Você associar o estudo com algo negativo, porque tu estava usando um método ruim, isso fez na tua cabeça tu pensar, pô, eu não vou conseguir passar esse ano. Tu já meio que desistiu aqui. No mais importante, tu desistiu aqui. E aí tu já começa a comprar aquela ideia que os cursinhos vendem, que tu precisa de 3, 4, 5 anos porque tu fez um ensino médio ruim. Que eles te vendem isso, né? Porque alguém tem que pagar o cursinho todo mês, né? Eles já te vendem, pô, tu vai ter que ficar anos já, que tu fez um ensino médio ruim. Então até tu pegar a base, até tu conseguir, tu vai demorar anos. Olha que louco isso, né? Muito. E engraçado você falar isso daí, que eu lembrei de uma vez, antes de eu comprar o cursinho, eu entrei em contato pessoal, e eu lembro que foi uma professora ainda da aula lá que me respondeu. Eu perguntei pra ela se ela achava melhor o extensivo ou o intensivo, porque era pra medicina, eu ia prestar Enem esse ano. Ela falou assim, que como eu já tava começando no meio do ano, era pra mim pegar o extensivo e não fazer o Enem esse ano. Porque não ia dar tempo de eu ver tudo, de eu absorver tudo, porque era muito conteúdo. Não, não. E aí eu falei, mas aí eu temei, na época eu falei assim, não, eu vou pegar o intensivo, porque ela não me conhece, eu vou dar conta. E começou aí, foi essa avalanche, foi essa decepção e tudo mais. E por que tu foi direto pro cursinho assim? Porque, vamos lá, tu fez a escola, né? Tu ficou anos na escola e não teve resultado. E por que o cursinho, assim, só pra me entender, na época, assim, lá atrás, o que passava na tua cabeça na hora que eu vou fazer o cursinho pra conseguir passar em medicina? Porque como eu não lembrava de nada, nada das matérias, nem de matemática, principalmente porque quando eu estava pesquisando, eu estava vendo até nota de corte, que isso daí me deixava louco. Eu falei, gente, eu tenho que quase gabaritar a nota a prova do Enem. Mas eu tava vendo isso, tava vendo qual que era que pesava mais, se era exatas ou se era a parte de humanas e tudo mais. E aí eu via que era mais essa parte de exatas, e eu era muito prejudicada. Na época de escola, não. Mas como fazia muito tempo que eu tava sem, eu já tinha dado uma pesquisada, eu não lembrava de muita coisa. E aí quando eu comecei no YouTube e aconteceu isso tudo que eu não tava conseguindo acompanhar, eu falei, então eu preciso de uma plataforma, porque eles começam, né, do comecinho, do zero, e vai indo devagarzinho. E vai ter todo o passo a passo e eu vou conseguir, porque eu vou conseguir acompanhar toda a matéria. Foi esse o pensamento. Falei que sozinha não vai, então vamos com quem entende na minha cabeça, né? Vamos com quem tá lá, tá há anos aí, não é plataforma nova nem nada. Então vamos embora, um monte de gente tá, então vou entrar também, que o negócio funciona. Então vamos lá, vamos entender essa parte que eu acho que é importante. Então tu foi ver qual que é a nota que tu precisa tirar para você conseguir passar em medicina. Você não pensou em desenvolver o hábito dos estudos, estudar todo dia um pouquinho, memorizar, aprender, melhorar a tua capacidade de raciocínio lógico, foi direto no resultado. Tá. Sim. E provavelmente deve ter visto vídeos no YouTube de notas, né? Que são os vídeos que mais chamam a atenção. Esses vídeos, eles te prejudicaram ou te ajudaram? Me prejudicou mais ainda. Por quê? Principalmente na época, porque eu tava vendo que eu não tava conseguindo acompanhar o conteúdo. E eu sabia que eu nunca ia chegar naquela nota que precisava. Porque além de eu ver a nota de corte, eu jogava no Google para ter aquela nota, quantas questões de cada matéria eu ia ter que acertar. E aí era 40, eu falei, gente, é 45 de cada uma. Eu tô lascada, não vai. Só que aí mesmo assim eu não tinha desistido totalmente, porque isso foi bem no comecinho. Tá. Só então que aí eu...
Eu só quero abrir um aspas aqui, porque eu trago uma estatística, eu não falo de achismo, né? Eu acho que todos nós, né, a gente quer ajudar os pacientes, a gente quer praticar, né, ser, como tu mencionou no início, um instrumento de Deus para atenuar a dor daquele paciente. Como que a gente faz isso? A gente faz isso ajudando ele através da ciência, né? A ciência, ela dá o quê? Ela mostra para nós o que vai ajudar, o que não vai ajudar aquele paciente. Então a gente pega a ciência para poder ajudar aquele paciente a melhorar a qualidade de vida dele, né? Então a ciência é o quê? São pessoas que ficam estudando qual que é o medicamento que funciona melhor e tal. Ou seja, a estatística. Então eu sempre falo aqui já que de estatística e não de achismo. E eu sempre trago uma estatística, que é o quê? 97% não vai conseguir passar em medicina, e desses 97%, um percentual muito alto vai desistir da medicina. Léo, e por que acontece isso? Exatamente o que a Jaque comentou aqui para nós. O cara já vai direto para o resultado, ele não pensa em ele se desenvolver como estudante, porque não é só o vestibular, ele vai ter que ficar depois 6 anos, e ele já quer o resultado. Ele quer um atalho, ele quer o resultado, a nota, o número de acertos. E ele esquece que para ele chegar nesse resultado, ele tem que ter um processo. Então ele foca no processo em ele se desenvolver. Como ele não focou nisso, ninguém orientou ele sobre isso, ele vai direto para o vídeo do YouTube de evolução de notas. Ele vai no Google ver qual que é a nota de corte para aquela universidade federal. Só que isso faz um efeito errado nesse aluno, né? Porque ele já começa errado, ele já começa focando na coisa errada, que é o resultado, em vez de ele focar no processo. E aí ele desregula o nível emocional, assina a plataforma e ele vai fazer parte desses 97%. Porque assim, já que tu não desistiu 100%, mas esse ano já não vai dar mais. Aí ano que vem, né? É bem isso, foi bem isso mesmo que aconteceu. E, bem no comecinho, assim, eu já tava apavorada, mas eu falei assim, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir, porque tem bastante tempo ainda, vai dar pra aprender. Aí depois, no meio do caminho, eu falei assim, não, esse ano eu só vou fazer o Enem, por fazer, porque eu já fiz inscrição, tá tudo certinho, só que eu sei que eu não vou passar. E aí ano que vem eu começo, porque aí tem um ano inteiro, até final de ano, de novo, e aí eu dou conta eu consigo, né, captar tudo a matéria. E foi isso. E aí eu tava, né, naquele processo de assiste, não assiste, de ver vídeo, não ver vídeo, eu via mais vídeo. Tu lembra do valor que tu pagava nessa plataforma? 500. 500 por mês ou 500 o total? Não, foi um pacote, foi tudo, pacote, 500 tá. o total. Tá, 500, beleza. Só que não é infinito, não, era só 6 meses de acesso. 6 meses, tá. 6 Isso. meses tu pagou R$500, tá. Beleza. Isso. E aí foi desse jeito, aí eu falei assim, meu Deus, né, me manda uma luz, porque não dá, eu não posso pensar que já acabou, né, que parou, ainda tem tempo, só que eu não consigo. Eu falei, ilumina minha cabeça, faz eu ser inteligente de um dia pro outro, dá desse jeito, faz um milagre. Porque é muito frustrante, Léo, principalmente pra mim, igual eu te falei, que quando eu quero fazer alguma coisa, mesmo se eu der o meu máximo, eu fico chateada, só que eu entendo que eu fiz o meu possível, o meu máximo que eu podia ter feito. E mesmo se eu não passar, eu fico chateada e tudo passa. Só que eu sabia que eu tinha que fazer mais alguma coisa, que só aquilo ali não estava dando certo. Mas eu também não achava nada. Até que, um belo dia, eu vi uma postagem sua. De repente, do nada, nem te seguia, não te conhecia, nunca tinha ouvido falar do seu método, nada. De repente apareceu no meu celular. E eu falei, eu acho que eu vou ver isso. Você tava pra começar as lives do começo agora desse mês. Você tava fazendo muita publicação, que você ia fazer, falar do método e tal. E aí mesmo assim, eu comecei já a ver seus vídeos, comecei a ver os vídeos das pessoas que tinha passado, que tem no seu Insta, suas postagens. Eu falei, nossa, interessante, porque isso daqui é uma coisa que eu nunca vi, nem no YouTube, nem em lugar nenhum, desse modo que você fala, que tá no seu Instagram, nunca tinha ouvido. E aí eu comecei, não perdi nenhum dia da sua live. Todos os dias eu tava ali. E quando eu falei assim, porque assim, geralmente as pessoas falam que passar em... E quando eu falei, tipo, aprenda como passar em medicina em 60 dias, o que tu pensou assim? Porque geralmente a pessoa fala, tu vai passar em medicina. Eu falei, não, você precisa aprender como passar em medicina antes. Como que tu interpretou isso daí?
Eu interpretei assim, ele vai ensinar como que a gente faz alguma coisa para passar, né? Não sei, um método de estudo, algum cronograma, alguma coisa assim, e ver esse tipo de coisa na cabeça. Mas não tinha, de cara, eu não tinha entendido mesmo que era passar em medicina em 60. Eu tinha entendido realmente a mensagem, que eu ia aprender a passar em 60 dias. Tá, e aí eu comecei, vi todas as suas lives, fiquei super empolgada. E na primeira aula, assim, o que tu achou? Da primeira aula? O máximo. Eu fiquei assim, chocada. E aí eu conversava com a minha amiga. Eu tenho uma amiga que ela super me apoia. Porque poucas pessoas sabem que eu vou prestar vestibular e é pra medicina. Acho que vai saber agora por causa do Instagram. Mas eu não falei pra muitas pessoas porque eu tenho comigo que muita gente que bate nas suas costas e fala que tá te apoiando, na verdade tá falando, ela não é capaz não, mas faz de conta, né? Ela não dá conta não, mas deixa ela pensar. Então eu não falei pra muitas pessoas, só que eu falei pra uma amiga minha, e aí ela me apoiou, e aí eu comentei com ela, falei, né, do método e tal, e eu fiquei super empolgada, então eu contava pra todo mundo, entre aspas, né, que tava sabendo. E falei assim, gente, é uma coisa assim, sem lógica, que todo dia que eu assistia essa live, depois eu falava pro meu esposo, eu contava pra ele, porque ele falou assim assado, porque negócio de neurociência, falei, aprende, amor, nunca escutei isso, eu nunca vi uma coisa dessa, não, é revolucionário. E a culpa é do método, tu já tinha escutado algum professor, quando tu assinou lá a plataforma, eles falaram que se você não passar em medicina, a culpa é deles? Não, pelo contrário, já pelas mensagens já deu de entender até que eu não passaria por ser muito conteúdo e tal, mas por falta de capacidade minha mesmo, por eu não conseguir absorver, mas não por culpa do método. Tá. E aí eu sempre comentava, gente, o cara tem que ser contratado pela NASA, porque não tem cabimento, eu nunca vi um negócio desse, nunca escutei, primeira vez, parece assim que eu tava aprendendo inglês na primeira vez da minha vida. Porque eu nunca tinha escutado mesmo, nada disso. E aí eu fiquei super empolgada. E aí você começou a falar no finalzinho, assim, das lives. Falou, tal dia eu vou falar o valor e tal. E eu falei, meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso disso. E sem contar que eu tinha comprado um flashcard, né, antes disso, lá no começo, porque aí o método de estudar pela plataforma não estava dando certo. Aí eu comprei um resumo baratinho, só que era resumo de tudo, só que também tava nada com nada, eu não consegui. E ainda esse flashcard, que também não... Então, assim, tudo que os outros falou, eu fui tentar correr atrás. E não deu certo. Só botou dinheiro fora. Só. Aí eu vi ainda uma de matemática. Eu falei assim, não, matemática? Gente, a didática desse professor é maravilhosa, é excelente. É isso mesmo que eu preciso, eu vou aprender, porque tá muito fácil, que não sei o quê. E foi uma semana antes de começar a sua live. Então, assim, eu sabia mais ou menos o que você ia falar, mas eu não sabia exatamente. Então, mesmo assim, eu investi. Uma semana antes de começar o seu projeto, eu tinha investido nesse de matemática. E aí eu assisti suas lives e tal. No domingo, que foi o último dia, que você ia revelar o valor. Só pra mim falar aqui, ó, pro pessoal entender. Tipo assim, pessoal, antes de eu abrir uma nova turma do Método Atleta da Mente 2.0, eu faço uma semana de aulas gratuitas, que é como se fosse um resumo. É um breve resumo do método. Como que tu entra numa livraria, né, Jaque? Tu entra na livraria e tem um livro lá e você vai escolher qual livro que você vai comprar. E nesse livro você vai ver lá o índice do livro, vai ver o resumo, vai ver quem que é o autor, vai ver o que esse autor pensa e depois você vai escolher se você vai comprar ou não o livro. Então, nas minhas férias da Faculdade de Medicina, eu faço um resumo do meu método para ajudar aquelas pessoas que precisam de forma gratuita, 100% online, 100% gratuito. E depois que eu faço esse resumo, eu abro vagas para uma nova turma do meu método. Então, para você poder entrar no método, é só através das turmas. E aí, eu faço então esse resumo e depois eu abro. E você, já, o que tu pensou assim quando eu falei que tinha algo a mais, tinha algo completo ali para você poder acessar? Eu falei que era a minha chance. Eu falei assim na hora, falei assim, gente, é minha chance. Ou vai ou racha. Se esse não der, esquece, eu posso abandonar mesmo, porque não vai fluir. Até agora, tudo que eu vi não foi, e esse daqui é totalmente diferente. Falei, ou vai. E se não for, tu recebe o teu dinheiro de volta, né? Porque tem garantia. Esses cursinhos que comprou, deram alguma garantia? Nenhuma, perdi dinheiro. Nenhuma, né? E aí, você falou no domingo, aí antes de você falar, né, o valor e tal da plataforma,
de como que ia funcionar. Eu já tinha conversado com meu marido a semana inteira. E aí no domingo eu peguei e confirmei com ele, mas posso mesmo? Não, só que eu não sei, porque ele falou que é muito caro e tal, mas ele falou, não, a gente dá um jeito, mas a gente dá um jeito, não sei, parcela em 12 vezes no cartão num, pega dinheiro Ele sempre te apoiou? tipo assim. Ele é como se fosse teu investidor. Sim, ele é o meu investidor, né? Ele é o meu investidor. E ele sempre me apoia muito. E me incentiva muito, sabe? Pra mim não desistir e tudo mais. E muitas coisas que você falou em questão de alimentação e tudo mais, ele sempre ficou na minha cabeça. De alimentação, de exercício, não sei o que, ele sempre ficou. Então, assim, ele é muito até parecido com você. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei, sabe? Pelo incentivo, pela forma que você fala. Ele fala assim também, ele pensa assim. E aí, eu peguei e mandei mensagem pra ele, porque ele tava trabalhando. Eu posso aqui, pode, gente, dá um jeito. Vê aí, vê o que você faz, né? E aí você falou, porque 5 horas da manhã vai abrir a vaga. Eu já tinha posto o relógio despertar 4h30, porque eu falei, gente, eu não posso perder. Eu preciso de uma vaga dessa. Sim. E pensou assim, acaba, 5 horas eu tenho que comprar esse negócio. Eu não posso ficar sem. E aí... tipo assim, só para o pessoal entender, tinha a lista de espera, né? Na verdade, na minha cabeça, eu ia abrir só para a lista de espera. Tinha, acho que umas 700 pessoas, 600 e poucas pessoas. Eu não... Porque daí, o que acontece já? Como eu estou estudando medicina, quanto mais alunos entra, mais atenção, mais mentoria tem que dar e tal, né? Então, na minha cabeça, eu ia abrir só para... Aí, durante o evento ali, eu resolvi, não, vamos abrir, então, para o pessoal que está participando do projeto. Vamos deixar eles também poder ter essa chance, né? E quando eu falei, tipo, R$1.000, o que pensou assim na tua cabeça? Pô, R$1.000 aqui para mim aprender, como que tu interpretou isso? Confiou 100% por tudo que eu tinha já investido, eu já tinha dado mais que isso. Pelas coisas que eu tinha investido. Então, para mim, ficou barato. Entre aspas. Sabe assim, não é um dinheiro que, amanhã eu tenho. Eu não tenho. É que nem eu te falei, só meu esposo que trabalha, que mantém a casa e tudo mais. Ele é teu investidor. Isso, ele é meu investidor. Só que é assim, pelo dinheiro que eu tinha gasto, eu não estava aprendendo nada. Só me causou frustração. E mais desânimo, pra mim era barato. Por uma coisa assim que realmente abriu a minha mente. E aí eu coloquei esse relógio despertar. Só que não parecia que chegava assim, terça-feira, mas não dava 4h30 da manhã na segunda. Eu tava tão ansiosa para comprar o curso logo e ver. E aí o relógio despertou, aí eu acordei e fiquei atualizando. Eu falei assim, vai que eles mandam, né? Antes das 5. Vai que eles ficam mandando. Aí eu mandei, fiquei entrando no e-mail, 5 horas eu comprei. 5h04, né? Pra ser mais exata. Eu tinha finalizado a compra. E aí, sabe assim, te dá aquela paz? Te dá. Parece assim que eu acalmei, eu desacelerei. Eu falei assim, não, agora vai mesmo. Pode ser que não. Já assistiu uma aula ali tempo. na hora ali mesmo? Como é que tu fez? Na hora, já vasculhei tudo, fiquei fuçando, vendo um monte de coisa. Só que eu vi só, acho que as 2 primeiras aulas que eu tinha visto. Ali, tá, beleza. Isso, do algoritmo. Aí depois, nos outros dias que eu fui vendo, já anotando tudo e colocando tudo em prática. Daí depois fez no outro dia já fez o ATM Map. Isso. Comecei no ATM Map, comecei nos desafios, porque já tava, né? Já tinha colocado... E agora, como é que tu tá se sentindo agora, depois? Que tu não aprendeu tudo ainda, né? Tu precisa de 60 dias pra aprender. Mas como é que tu tá se sentindo agora nessas poucas semanas assim? Em vista do que eu tava, eu tô ótima. Eu tô excelente. Eu não tô assim mais ansiosa. Não vou te falar que eu não tô nunca. Às vezes, um dia ou outro ainda dá, só que aí eu entro com a questão da meditação. Eu tento me acalmar, desacelerar. Eu tô comendo coisas que eu não comia, principalmente brócolis. Eu não comia, assim, esse tipo de alimento. E por você ter falado que ajuda muito a questão da memorização e tudo mais. A então, Ferrari, assim, eu tô tentando... Eu dou o exemplo da Ferrari. Eu tô colocando tudo, tô tentando colocar o máximo em prática. O máximo mesmo. E Perfeito. Tô bem melhor. Porque assim, ó, Jaque, eu sempre falo pros alunos, eu só acredito em ações. Tem muita gente que manda mensagem pra mim, Léo, eu quero passar em medicina, mas o cara não tem as ações. Então, até comigo, eu só acredito nas minhas ações. Eu não acredito no que eu penso, no que eu desejo. Eu desejo isso, eu desejo aquilo. Eu não acredito em mim. Eu só acredito nas minhas ações. Os meus alunos, eu só acredito em ações. Não adianta mandar mensagem para mim, nossa, Léo, eu quero passar em medicina, eu quero ser isso.
Tá aí as ações, eu quero ver ações. E o ATM Map é para isso, né? O ATM Map é para me ver as ações de vocês. Eu não quero, não adianta comentar lá na plataforma, nossa, Léo, que aula extraordinária. Eu quero ver tua ação, eu quero ação. Não adianta não importa para mim ser um bom professor, eu quero ver tu na medicina. Isso que valoriza para mim, né? Então eu quero ações e o ATM Map é para isso, para ter ações, né? Mas assim, fala para mim, qual que é a tua maior dúvida hoje? O que Que tá me dificultando, você fala? Uma pergunta que tu queira fazer para mim aí, como é que tá a tua rotina de estudo? Tu tá com dificuldade no quê? Não, a dificuldade, assim, maior mesmo é porque eu vi ontem também. Então, assim, até ontem era dificuldade, mas eu vi o vídeo. Eu vi um vídeo de você com uma aluna fazendo na prática o TEC, né? E aí você falou como que classificava as questões fáceis, mediana e difícil. Na minha cabeça era totalmente diferente, mas tudo bem. Mas aí agora eu entendi. O que eu tô com maior dificuldade para aplicar... Tu tinha dúvida nessa parte das questões? Vamos falar dessa, depois tu pode perguntar outra. Tu tinha dúvida em classificar as questões? Isso, porque na minha cabeça eu tinha que classificar pela questão e não pelo que eu sabia. Eu tinha que saber se a questão era realmente fácil ou mediana, e eu estava classificando desse jeito. E não por se eu sabia, se eu estava em dúvida em uma ou duas. Não, se eu tinha certeza que era aquela resposta, se eu não sabia de jeito nenhum. Só que aí eu assisti a aula e eu entendi como que era. Porque isso daí eu tava... Se tu chegar, tipo, lá no Problem Based Learning, ou tu chegar lá no FACS, tu já descobre se a questão é difícil ou não, né? Só que daí tu tem que ter bem solidificado o Study Flow. Se você não entender o Study Flow, você não consegue evoluir, entendeu? Se tu não conseguir votar e ter essa humildade, né? De ver, pô, eu tenho capacidade de resolver esse problema, porque todas as questões, elas trazem um problema, né? São um problema do mundo real, e você, através dos conhecimentos que você tem, você vai resolver esse problema, correto? Então tem muitas vezes que você não tem aquele conhecimento ainda, e você pula. Para quê? Para não mexer com o teu nível emocional. Porque a minha função dentro do método Atleta da Mente é o quê? É não mexer com o teu nível emocional. Eu não posso mexer com o teu nível emocional. Porque se eu mexer com o teu nível emocional, né, você vai procrastinar, você vai gerar uma neuroassociação negativa com os estudos, e amanhã você já não estuda. E se tu não estuda amanhã, aí depois já acumula conteúdo, semana que vem já começa, e aí vira uma bola de neve. Então, o nosso objetivo dentro do método é isso, não mexer com o teu nível emocional. E assim, é muito simples, né? Tu estuda menos, consegue aprender mais, né? Fazendo as provas ali, fazendo bem tranquilo. Mas enfim, beleza. E agora, qual que é a outra que tu queria me perguntar? E essa era de ontem, né? Agora já não tem mais. Isso, não, agora eu já aprendi. Chuva de ideias. Não vem. Não vai, não flui, não surge alguma coisa ou outra que eu consigo associar. Mas parece que eu travo. Eu fico muito presa assim, na questão em si e não consigo imaginar outras coisas por fora para mim poder associar e memorizar a resolução, a questão. Tem uma questão aí? Tem alguma questão aí contigo? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Tem a do Enem 2016. De qual Pode prova? ler, Léo? Sim, qual prova que é? Do caderno amarelo, o caderno 5. Não, mas é matemática, física, qual É de geografia. Geografia? Tá, beleza. Isso. Começa a ler aí, então. Vamos fazer um brainstorm junto. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu... Pode parar, isso. Assim, quando tu for ler a questão, os pontos, vírgula, eles têm um porquê, tá? Então, tu lê e para, né? Então, vamos lá, dengue. O que vem na tua cabeça, dengue? O mosquito. O mosquito, né? A pessoa passa mal, né? A pessoa tem que ir pro hospital. Tu já chegou... Tu não teve prática no hospital ou tu já teve prática no hospital? Bem pouco. Eu fui, mas bem pouco, pouquinho. Tá. Mas tu já foi no hospital? Tu teve parto normal ou parto cesárea? Normal. Tá. Então tu tem alguma memória aí na tua cabeça de parto, de cesárea, alguma coisa nesse sentido, correto?
Então vamos lá. Então, assim, dengue. Dengue é um mosquito, né? Que vai picar lá, a pessoa consegue visualizar isso? Sim. Beleza, tá. Agora pode continuar lendo. Até o ponto. Tá. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à dengue. Não, à doença. Os quais orientarão os moradores a eliminarem o criadouro do mosquito, Aedes aegypti, transmissor da dengue. Tá, beleza. Então, ó, a dengue é uma doença e ela tem um transmissor que vai transmitir ela. E a prefeitura fez uma ação para quê? Para a pessoa fazer uma ação para eliminar o criadouro. Perfeito, criador. Então quer dizer que esse mosquito tem um criador. Então, que criadouro é esse? Entendeu? Prefeitura, tu consegue ver na tua cabeça o que é uma prefeitura? O que a prefeitura faz? Entendeu? Então, assim, o brainstorming é isso. Você lê a questão, mas tu começar a criar uma ideia daquilo, tu começar a pensar o conteúdo. Porque muitas vezes o aluno, ele começa a ler afobado, né? Ele começa afobado. E na verdade não, ele tem que ler com calma, a vírgula, as ideias. Por quê? Quando você vai produzir um texto dissertativo argumentativo, você precisa ter o quê? Coesão e coerência. Você tem que ter uma relação das suas ideias, você tem que usar bem os conectivos para a pessoa que vai ler aquele texto, ela ter clareza na tua comunicação. Então, quando o professor ele vai escrever essa questão, ele precisa fazer a mesma coisa. Ele precisa ter coesão e coerência, né? Ele precisa ter uma clareza na comunicação dele ali. Então, por isso que ele bota vírgula, por isso que ele bota ponto, ponto e vírgula, enfim, para você ter clareza. E aí, quando você quando você lê a questão, você vai criando isso na tua cabeça, tá? E, obviamente, que depois, quando aplicar lá o PBL, a TM vai ter análise cirúrgica, você vai analisar isso de forma cirúrgica e depois você vai fazer um brainstorm. O que é o brainstorm? É você fazer uma chuva de ideias. Porque, assim, pode ser que você não domine o conteúdo dengue, mas você sabe o que é a prefeitura, você sabe o que é um mosquito, né? Alguma coisa na TV você já viu sobre dengue, você sabe que o mosquito pode matar a pessoa, esse vai trazer várias comorbidades para a pessoa, vai fazer ela ter que parar no hospital. Então, essa visão tu já consegue ter. Isso vai te ajudar na hora que tu for no método de investigação pesquisar aquele conteúdo que tu não sabia. Pô, que mosquito é esse? Entendeu? Aí tu vai lá e abre o Google Fotos, vê uma foto do mosquito. Entendeu o que eu quero dizer? Então, você faz a análise cirúrgica e quando você está fazendo essa análise cirúrgica, você tem que achar alguma memória na tua cabeça que você já tem. Tu já foi no hospital quando teve a tua filha. E eu aposto contigo que tu lembra cada detalhe do dia que você teve a sua filha. Então, você já faz uma semelhança com o teu cérebro de um conteúdo prévio que tu já tem, porque já chegou na aula de memória? Não, GPOM é o nome de uma aula. GPOM, Guia Padrão da Memorização. Ainda não. Beleza. Quando tu chegar nessa aula, Jaqueline, tu vai ver que o processo mental de memorização, ele trabalha com 3 estágios. A codificação, você codifica aquele conteúdo para uma linguagem onde o teu cérebro vai entender. Depois, você armazena esse conteúdo e, por fim, você precisa recuperar esse conteúdo. São 3 estágios diferentes. E para você, no armazenamento, tem a memória de curto prazo, que é aquela memória de trabalho, que amanhã eu vou esquecer. Então, por exemplo, ontem eu estudei dermatologia, hoje eu vou ter mais dificuldade de relembrar o que eu estudei ontem. Por exemplo, eu estudei vitiligo, né? Então, para mim, relembrar o vitiligo, né, eu vou ter dificuldade para lembrar dele, entendeu? Então, veja bem. Por quê? Porque ficou só na memória de curto prazo, na memória de trabalho, né? Então, eu vou ter que trabalhar mais os elementos do GPOM, né, das estratégias de memorização para me jogar essa memória no longo prazo. E quando eu jogo essa memória no longo prazo, eu preciso de um gatilho para me acessar essa memória. Lembra que eu ensinei para vocês gatilhos lá no Inner Game? É a mesmo racional aqui. É um detalhezinho que vai fazer você lembrar do conteúdo. Então, quando eu estou na mentoria ali, quando eu estou fazendo a mentoria, eu não sei qual que era a aluna que tu viu, mas a gente lê com calma. A gente lê até o ponto, para. Aí eu pergunto para ela, por exemplo, o que eu fiz lá com o Maurício, de ondulatória. Pô, não sei o que é ondulatória, mas morcego, tu sabe o que é morcego. Algum desenho que tu viu que tinha um morcego, o Batman, um filme, entendeu? Então tem alguns elementos que você consegue
gerar uma âncora que você consegue codificar aquele conteúdo. Porque ondas, o morcego emite uma onda. O que é uma onda? Pô, tu vai ter dificuldade para guardar essa informação, mas, pô, o Batman, tu sabe o que é. Do morcego lá. Né? Comunicação, tu sabe o que é. Internet. Ondas eletromagnéticas. Então, assim, você começa a codificar esse conteúdo. E o brainstorming é para isso, porque tu tem uma história, tu tem 29 anos. Tanto que eu acho que para você é muito mais tranquilo, porque tu tem muito mais bagagem de vida, entendeu? Tu tem mais experiência de vida. Então, tu já levou a tua filha várias vezes no médico, enfim. Então, tu tem mais experiência que eu. Eu tenho 25 anos, tu tem mais experiência que eu. Tu passou por mais situações que eu, entendeu? Pela questão do tempo, né? Então, assim, Jaqueline, o brainstorming é para isso, para você codificar esse conteúdo, para você, quando tu tem contato naquela matéria, porque tu não tem base, tu vai fazer questões sem ter base, correto? Correto. Então, tu vai fazer questões sem ter base e para você adquirir essa base teórica, você vai fazer questões, você vai para a prática. Aí você faz análise cirúrgica e faz o brainstorming. Para você fazer, trazer, claro, codificar o conteúdo, achar gatilhos, porque na hora que você chega no GPOM, você já tem tudo isso pronto, na folha lá do PBL, você já tem tudo isso pronto. Quando você vai para o método de investigação, fica mais fácil, fica mais palpável para você, entendeu? Por exemplo, a tua filha, a capacidade de aprendizagem dela é maior que a minha e maior que a sua. Tu sabe por que isso? Porque a criança, né, óbvio, pela questão do desenvolvimento cerebral, mas principalmente pela questão da curiosidade. Ela não sabe nada, então ela quer saber por quê. Por que que tu consegue conversar comigo aí de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, e eu aqui no Rio Grande do Sul? Olha a distância que tem. E por que que nós conseguimos conversar? Aí tu tem que explicar para ela. Tu pode estudar com a tua filha. Tu pode pegar ela aqui, né, para ter um tempo de lazer, um tempo de qualidade com ela. Tu pode pegar, eu vou te explicar hoje como é que eu consigo conversar com o Léo lá do Rio Grande do Sul e eu aqui de São Paulo. Aí tu vai ter que explicar para ela, vai te explicar o que é ondulatória, como é que funciona a internet, né? Por exemplo, a minha internet é uma fibra ótica. O que é fibra ótica? Entendeu? Então a física, quando chegar na ondulatória, com conteúdo bem prevalente na prova, você ensina para tua filha. Entendeu? Tu vai explicar para ela de uma forma simples que ela entenda. Fazendo metáforas, fazendo analogias para ela entender. E aí, quando você faz essa chuva de ideias e você chega no método de investigação para tu ver a técnica, o que é aquele conteúdo, o que é a dengue, porque daí essa questão você já consegue estudar geografia, você já consegue estudar biologia, você já consegue prever conteúdos que possam aparecer ano que vem. Ano que vem pode aparecer vacina. Mas aí tá todo mundo esperando que caia sobre as vacinas do Covid. Mas pode ser que o Enem cobre como é que outros tipos de vacina. Quais são os medicamentos para tratar a dengue? Quais são os sintomas que a pessoa que tem dengue pode ter? Pode ser que ele cobre isso. Pode ser que ele não cobre de forma direta. Pô, quais são os sintomas que a pessoa que tem dengue vai ter? Não, mas ele pode cobrar de outra forma. E aí você tá o quê? Você tá prevendo o teu inimigo. Lembra que o ATM tem as graduações, como no jiu-jitsu, né? De forma análoga ao jiu-jitsu. Na luta. O que é uma luta? A luta é o quê? Você conhecer o teu adversário e tu pode ver, né? Não sei se tu já viu alguma luta de MMA, mas tu pode ver no MMA o cara fica tipo assim, ele fica analisando, né? Ele não sai assim, ele fica analisando. Ele fica analisando o adversário dele. E ele vai prevendo. Porque será que ele vai dar um soco? Será que ele vai se abaixar? Ele vai prevendo ali. Ele fica com a guarda dele ali e ele vai. E tu vê, tem uma técnica. Aqui. No atleta mental é isso, é uma técnica. Você está conhecendo o seu adversário, você está conhecendo o seu inimigo e você está prevendo o que ele pode fazer. Quais são os comportamentos que ele pode fazer. Aí uma questão, você consegue prever várias possibilidades que podem acontecer no próximo ano. Entendi. E você acha que é melhor, Léo, em forma de desenho? Sim, desenho, que é mais fácil para memorizar? Sim, desenho, símbolos. Na matemática, assim, na questão de exato, eu consigo fazer isso também? Sim, a mesma coisa. Por exemplo, aqui eu estou tomando água. Aqui tem um volume, entendeu? Aqui tem um cilindro, né? A área da base vezes a altura. Tem um volume que eu consigo colocar aqui, né? A nossa live tem um tempo, né? Ela tem um tempo, entendeu? Quantos segundos teve a nossa live? Entendeu? Acho que já deu 1 hora, não sei. Mas quantos minutos, entendeu? Tudo tem matemática. Tu vai no mercado, tem matemática, a porcentagem, tem o desconto, né? Então, por exemplo, tu tá ali fazendo uma questão de porcentagem.
provavelmente alguma vez você foi numa loja que tinha desconto. Tu consegue ter uma memória de loja que teve desconto? Sim. Entendeu? Por exemplo, o crescimento da tua filha. Né? Quando a gente está na pediatria, eu rodei agora, ano passado, na pediatria. A gente vê o crescimento. Tem aquele caderninho, sabe? E a gente começa a ver o crescimento. A tua filha tem que ter uma curva. É uma função. Que função é aquela que tem? É uma função exponencial. Ela tem que crescer de forma exponencial. É matemática. Pediatria tem matemática. A gente tem que medir a circunferência encefálica, né? Então, a gente vai ver o crescimento, o peso dela, entendeu? Então, assim, cara, óbvio que tu vai entender mais isso, porque o ATM são etapas, né, já? São etapas. Tu vai aprender mais isso lá no Self-Study, que é uma técnica de estudo usada pelos finlandeses. Os caras são muito top nessa parte de aprendizagem, né? Os caras têm prêmio Nobel e tal. E eles usam muito isso, né? E é muito triste ver isso. O Brasil tem muito potencial, sabe? Tem pessoas aqui que são muito inteligentes. E acabam não sendo estimuladas, né? Porque o nosso sistema educacional ele é muito precário, sabe? Então, assim, eu sempre peguei muita referência de fora, né? Então, o self-study é isso, sabe? É você botar o teu conteúdo na prática, sabe? Você vê, pô, a criança está aprendendo lá geometria espacial. Tá, beleza. Onde que tem geometria espacial na casa dela, né? Entendeu? Então é isso, sabe? É você aplicar esse conteúdo no teu dia a dia. Por quê, Jaque? A minha função é fazer tu passar em medicina. Eu quero ver você ano que vem matriculado na faculdade de medicina, correto? Correto. Então vamos lá. Como que tu vai conseguir fazer isso? Lembrando do conteúdo no dia da prova. Entendeu? Tu tem que lembrar, né? Tu vai pegar a prova ali, tu tem que lembrar dele, tá? E óbvio que eu não sou milagroso, né? Eu não faço milagre, tá? Eu vejo que tem muitas pessoas que usam o nome de Deus aí para justificar as coisas. Até vestibulando, ele começa a botar a culpa em Deus, né? Deus não tem nada a ver com o cara. E começa a culpar Deus, né? Sendo que é a pessoa que tem que estudar. Mas enfim, o que acontece? Eu não faço milagre. Eu sou da técnica, eu sou do método. Eu não sou um cara inteligente, eu não sou um cara gênio. Eu tenho muita dificuldade para aprendizagem. Até hoje, sabe? Hoje eu sei que eu tenho dificuldade e eu aceito isso. Eu aceito que eu tenho dificuldade. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar. Eu vou revisar todo dia, eu reviso um pouco. Todo dia eu estudo um pouco de forma 100% ativa. Mas com a técnica, com o método, sabe? Com detalhe por detalhe. É isso que fez eu chegar até a medicina. E é isso que eu quero fazer contigo. Eu quero te passar uma técnica para você usar essa técnica passo a passo para ano que vem eu ver você dentro da faculdade de medicina, tá? Então, assim, quando tu chegar lá no GPOM, Self-Study, que é uma parte mais de memória, você vai entender. Por quê? Já que é tudo junto. Não tem separação, não é inner game, é tudo junto. O PBL, Brainstorm, GPO, acontece tudo junto. Léo, por que tu divide de forma passo a passo? Porque vocês ficaram 13 anos na escola. Então, assim, sempre de noite eu respondo as dúvidas de vocês, né? Todos os dias eu respondo na plataforma as dúvidas de vocês. E assim, tem gente que tem muita dificuldade, né? De aplicar o método. Eu falo, cara, é difícil mesmo, né? Imagina que tu ficou 13 anos na escola, então vai ter uma dificuldade. Só que assim, ele é muito maravilhoso, né? Porque assim, eu consigo falar aqui contigo, eu consigo ver a tua calma, eu consigo ver que tu tá melhor, né? Do que como tu me comentou antes, entendeu? E realmente. Mas igual você falou, é passo a passo. No começo eu achei tudo muito assim, difícil para aplicar, porque eu não tinha esse conhecimento, e parecia que eu não sabia fazer. O mapa do erro mesmo eu não sabia. Eu falei, mas como que eu vou fazer esse negócio de mapa do erro? E aí, querendo ou não, quando a gente entra na comunidade, você vê outras pessoas que já tá, e aí você vê o jeito que elas fez. Ah, então é assim, é uma coisa totalmente diferente do que a gente pensa. A comunidade ajuda bastante, né? A comunidade ajuda bastante. Sim. Mas é isso, Léo. Eu acho que era mais essa questão da dúvida que eu tava mesmo. E as as outras provas? coisas eu tô conseguindo. Me fala aí, como é que tá as tuas provas? Então, eu fiz 2, né? Porque eu tenho a terceira, no caso dessa semana, eu vou fazer amanhã e domingo. Porque eu me programo quando eu consigo cumprir um desafio. Aí eu me programo para a próxima semana. Não deixo tudo programado, não faço sempre toda segunda, toda quarta, não. Vamos programando de acordo com a minha semana. Perfeito. E aí eu tenho que fazer a terceira prova, né? O terceiro simulado, amanhã e domingo. Tô acertando a maioria das fáceis, mas não é tudo ainda não. Eu acho que falta, não é nem a questão do conhecimento, mas tem hora que eu acho que eu tô sem atenção mesmo.
É falta de atenção, de parar, de analisar. Porque eu quero fazer com menos tempo para me preparar para lá no dia. E aí eu acho que eu leio muito rápido. Eu começo assim muito bem, aí vai indo, eu vejo que parece que tá demorando, que já passou quase 2 horas, eu tô na metade ainda da prova, aí eu fico com pressa. Mas é uma outra. Não tô nas medianas ainda, mediana, a maioria tá tudo errado, é uma ou outra que eu tô acertando, e é difícil nem se fala, né? É difícil eu pulo tudo. Isso daí deixa pro pessoal da USP. Isso, porque não vai. Mas ainda tô assim, praticando mais nas fáceis para mim garantir que toda prova que eu for fazer eu vou acertar as fáceis para passar para mediana. Eu tô bem assim para mim não ficar muito acelerado. 30 dias, tá? 30 dias é o tempo que demora. 30 dias. Se tu aplicar linha por linha agora, que assim, ó, tu vai ver que depois do módulo Neurociência da Aprendizagem, tu vai ver que, tipo assim, vai mudar o jogo pra ti, vai ser tipo uma mudança de chave, entendeu? Porque daí tu vai ver como é que é tudo aquilo que acontece junto, né? Ele é ensinado de forma passo a passo, mas aí tu vai ver que tudo acontece junto, né? E aí quando tu senta pra estudar, tu começa a ter mais clareza, sabe? Tu começa a ver melhor o conteúdo e fica mais fácil tu botar ele em prática. Isso. E Léo, deixa eu te falar, quando que a gente pode, mesmo que eu tô acertando só as fáceis, quando que eu podia colocar mais uma prova? Você acha que agora não é o momento? Não, agora não. Agora não. Tem que esperar mais um pouco. Tem que esperar mais um pouco. Por quê? Porque tu tem que ter mais... como se fosse academia, tá? Tu vai chegar na academia e tu quer levantar peso. Então, primeiro eu quero trabalhar a tua articulação, o teu músculo, para daí tu conseguir levantar mais peso, tá? Pensando de forma análoga. Tá. Então, assim, eu quero trabalhar bem, quero te deixar forte emocionalmente falando, né? Eu quero que tu fortaleça bem o teu cérebro a lidar com erros, pegar uma prova, não saber fazer, ter a resistência mitocondrial para ficar ali 4 horas fazendo a prova. Então, eu quero trabalhar todos esses elementos contigo antes de botar o 2P3R, né? Que é 2 provas na semana. Mas eu acho que tu termina primeiro o ATM Map, né? Termina, vira atleta mental prata, daí depois que tu virar prata, daí sim, daí tu pode botar 2P3R. Daí. Tem alunos que já estão fazendo isso, tá? Mas tem alunos ali que começou em fevereiro, né? Que é o ideal. O ideal seria ter começado em fevereiro, tá? Mas assim, o que eu quero é que, por exemplo, ali em novembro, sabe, outubro, daí tu pode começar 2P3R, tá? Tá. E assim, tu tem grandes chances de conseguir passar, tá? Tem uma probabilidade gigantesca de tu conseguir passar. Se tu tiver calma, clareza, tu tá meditando? Tô meditando. Isso aí. Meditando 2 vezes, meditando antes de dormir, porque uma coisa que também eu não tinha muito, depois que entrou a pandemia, é a rotina de sono. Eu dormia de madrugada, acordava super tarde, e aí eu comecei na higienização do sono, aí eu consigo dormir certinho, o celular muitas vezes nem desperta, eu já acordei, eu acordo meia hora antes, na maioria das vezes o celular não tá despertando, eu já acordei. E acordo bem, aí eu medito, fico super de boa. O essencial pra mim tá sendo a meditação da noite, pra dormir. Durante o dia também, quando eu vou fazer a prova, uma redação, alguma coisa também, porque eu fico muito insegura, parece, de fazer. Aí eu medito e eu consigo me acalmar, mas à noite tá sendo fundamental. A qualidade do sono pra mim melhorou muito. Eu consigo dormir a noite inteira sem ficar acordando durante a noite e também não fico acordando cansada. Porque antes era assim, mesmo que eu dormia 10, 12 horas quase seguida e acordava parecendo que eu tinha sido atropelada. Dava muito mal, o corpo cansado, o dia não rendia. Por eu dormir tarde também acordar tarde ou vice-versa. Mas a meditação eu senti que funcionou. E daí o que tu faz? Quando tu chegar mais próximo na prova, tu aumenta a medicação, né? Então são 3 redações por dia, tu aumenta, tu dobra, vai para 6, entendeu? Então eu hoje, por exemplo, eu faço 5, né? Antes de eu começar aqui contigo, eu fiz uma meditação. Por quê? Para mim ficar 100% aqui contigo, né? Então eu quero 100% focado. Depois eu vou fazer questões. Eu vou estudar para uma faculdade de medicina. Eu tenho que fazer questões do tratamento de diabetes, tá? Da diabetes e síndrome metabólicas. E depois eu tenho que estudar urgências e emergências oncológicas. Então, depois também eu vou parar, fazer uma meditação, vou respirar, vou fazer um ritual. Eu não vou chegar ali, sabe? Não. Vou parar, respira e vai com calma. Que nem aqui. Aqui eu vou focar 100% em você.
Então, eu fiz uma meditação, porque durante esse tempo que eu vou ficar aqui conversando contigo, eu vou focar 100% aqui. Eu não estou pensando em outra coisa. Não estou pensando que eu vou fazer semana que vem, eu não vou pensar que eu tenho prova daqui 4 semanas, eu não vou pensar nada disso. Eu vou estar aqui 100% contigo. Tá? Então, quando você dominou ali as faces e começa a trabalhar com as medianas, né? Aí tu não precisa... A mediana demora um pouco mais, tá? A mediana não é 30 dias. Por quê? 30 dias tu ganhou a base, tá? Tu ganhou a base, beleza? Ganhou a base. Se você aplicar linha por linha, tu ganha a base com 30 dias, tá? Ou seja, faz 4 provas, tu já consegue ter uma noção básica do que vai cair. E assim, tô dizendo uma noção, não é que você vai acertar todas. Porque assim, para nós não importa o teu resultado. Vê, quando eu tô dando mentoria, se eu pergunto o gabarito pra pessoa, se ela acertou ou errou, eu não pergunto isso. Eu pergunto para ela, como é que tu classificou essa questão? Qual que é o conteúdo dela? Por que conteúdo? Porque se ela sabe o conteúdo, ela gerou um gatilho para acessar a memória de longo prazo. Então, cada linha do método é pensado através da neurociência. A neurociência baseia todo o método. Então, quando eu mando ela botar o tema da questão em cima, antes de começar a fazer, né, só uma olhadinha por cima, por quê? Para gerar o gatilho, memória de longo prazo. Então, veja bem, você não vai acertar todas as faces em 30 dias, mas você vai ter uma noção do que são essas questões. E as medianas a mesma coisa. Aí tu vai precisar um pouquinho mais de tempo, tá? Eu não tenho essa matemática, né? Eu não gosto de trabalhar com achismo, tá? Eu acho que mais pra frente eu vou ter essa matemática, tá? De quanto tempo demora para as medianas. E aí, quando você ir para as medianas, né? Quando você terminar o ATMMAP, daí você vai para 2P, 3R. Aí tu aumenta a frequência. Porque agora tu já sabe linha por linha do método. Daí tu aumenta a frequência e aumenta a meditação. Daí começa a meditar 6 vezes por dia. Daí. Tá. Tudo bem, E aí tudo isso tem que alinhar também exercício físico, tua alimentação, teu sono, né? E aí tu vai ter que comunicar muito bem, porque tu depende de outras pessoas que estão na sua casa. Isso é muito importante, tu ter uma comunicação clara e assertiva. Então você vai ter que explicar pro teu marido, conversar com ele, tudo isso, né? E isso vale pro pessoal que está assistindo. Toda vez que você mora com outras pessoas, você tem que ter uma comunicação clara e assertiva. Você tem que comunicar para elas o teu sonho, tem que deixar bem claro o teu sonho, aonde que você quer chegar. É como se você tivesse que vender para aquela pessoa onde que tu pode chegar através da medicina. Muitas vezes a tua família não vai entender. Aí o que tu faz? Tu pega e mostra o meu vídeo, mostra o vídeo do Jean, mostra o vídeo da Lidiane, que uma história bem parecida com a tua, né? Ela também é mãe, ela largou a enfermagem, 38 anos, foi correr atrás do sonho dela, né? A Mayara, que passou agora ela não é enfermagem, mas ela também passou agora com 31 anos. Então pega esses vídeos e mostra para a tua família que é possível você passar em medicina, né? Conseguir fazer medicina de graça. Agora, domingo, eu vou conversar com a Carlúcia, que foi aprovada na Federal também. Então, assim, pega esses vídeos e mostra para tua família, porque às vezes a família não entende, né? A família não vai, medicina de graça, né? Tem que explicar, como assim? Não vai pagar nada, mas... Aí tu tem que explicar, não é possível, tem um programa do governo chamado isso aqui para a Unicef e tal, tu consegue fazer de graça, tu não precisa pagar nada, né? Enfim, então tem todo esse contexto, né? E às vezes é só questão de comunicação, tu comunicar para eles, ó, de tal horário até tal horário eu vou estudar. Aí tu pega no teu canto de estudo e foca ali 100%. E usa a tua filha para tu ser ativa, né? Conta para ela, explica, porque a criança é muito curiosa, né? Ela fica o dia inteiro eu contigo. não tinha pensado nisso, fica. Hoje eu mandei ela pra minha sogra pra não atrapalhar a live, porque senão ela quer ficar aqui aparecendo, chamando, mas ela fica todo dia comigo, o dia inteiro. Tá, então o que tu pode fazer, uma estratégia fantástica, é tu ensinar pra ela os conteúdos, né? Tu ensina pra ela uma coisa que a Lidiane fazia, é acordar mais cedo, né? Então o filho dela acordava às 7 e ela acordava às 5. 4 horas da manhã ela acordava 4 horas, e a dela estudava até o filho acordar, preparava ele e tudo, né? Dava atenção para ele e tal. Daí tinha as atividades da escola que ele tinha que fazer e tal, porque daí por causa da pandemia foi tudo EAD, e aí ela começava a estudar. Então tu pode usar a tua filha como uma ferramenta para tu estudar, porque a criança é curiosa, né? E tu pode desenhar junto com ela. Então tu aprendeu a fórmula lá que nem eu dei o exemplo do cilindro, né? A área da base vezes a altura, então tu faz um desenho, tu explicou, filha, isso aqui é como se fosse um copo, vai uma quantidade de água, tem a base, a área da base, vezes a altura do copo, né? Então tu pode usar a tua filha
histórico, pode contar uma história para ela. Tinha Getúlio Vargas, ele era isso, aquilo, ele era do Rio Grande do Sul e tal, foi presidente. Então, tudo isso tu pode contar para ela, né? Tu pode usar ela como uma ferramenta para tu estudar. Isso, no caso, tu vai aprender lá no método, lá na parte do self-study, tá? Tu vai aprender isso. Mas já te orientando já, né? Já que a gente tá conversando aqui, que tu pode fazer, já começar a fazer isso, né? Porque tem muita gente que vai dizer, eu não vou conseguir passar em medicina porque eu já tenho filho. Bem pelo contrário, né? Justamente porque você tem filho que você tem que passar em medicina e dar uma qualidade de vida boa pro teu filho. Verdade. Né? Tu não acha? Com certeza. Com certeza. Acho que me deu mais, assim, gás mesmo pra seguir depois que ela falou, né? Isso. Porque o ensino que eu tive não é o que eu quero pra ela. E eu já ensino ela a meditar pra ver se ela dá. Porque criança, ela é muito, assim, agitada, né? Muito ansiosa. Então, eu já ensino ela. Algumas coisas que eu tô aprendendo, eu passo pra ela. Na questão de neurociência, sabe? De um jeito mais infantil. Mas eu passo pra ver se entra, sabe? Se ela aprende. Porque ano que vem ela já vai pra primeira série. E eu acho, eu até fiz um comentário lá na comunidade, que esse curso tinha que ter sido ensinado, assim, não é para você passar na faculdade, não é para você aprender a estudar só na escola, acho assim que é para a vida, é para a sobrevivência do ser humano, de verdade. Não é assim, é porque a faculdade é difícil. Eu acho que tudo na nossa vida que a gente for fazer, a neurociência ela é encaixada. Então, tinha que abrir a mente, assim, de quem é responsável pela educação e tudo mais, e inserir isso daí na escola. Porque, para não acontecer igual aconteceu, ficar parecendo uma boba. Eu falei, gente, eu nunca vi uma coisa dessa, porque realmente não se vê. E aí, todo mundo acha que é tudo muito difícil. Não é porque passou tanto tempo na escola e realmente aprendeu. Realmente não, né? Acha que aprendeu alguma coisa e na hora que realmente vai fazer uma faculdade, vai prestar um vestibular, fica lá ainda fazendo o cursinho. Estudou a vida inteira. Eu imagino isso. Imagino assim, será que as pessoas não pensam? O adolescente terminou o ensino médio agora. Então tá com matéria fresca, porque não parou de estudar. E vai prestar o vestibular e não passa. Por quê? É preguiça? Não é preguiça. Alguma coisa de errado tem. Não é porque eu parei há muito tempo, não. Os adolescentes também tá sofrendo esse tipo de coisa. É que daí então, tem alguma coisa de errado tá. Tem um que passa, e daí eles usam ele como exemplo. Para não falar que eles estão errados, que o sistema tá errado, que a escola não serve para nada. Aí tem um gênio. Ó, o cara passou lá em medicina, sem cursinho e tal, escola pública, passou na USP, de escola pública, morava na favela e passou e coisa. Olha esse cara, é só tu querer. Mas o cara é um gênio, né? Entendeu? E o resto, né? Então, assim, a gente nunca pode... Porque, assim, quando eu resolvi que eu ia contar a minha história, eu sempre tive essa consciência, sabe? Beleza. Mas e o resto? E o povão, né? Tem que levar isso em consideração também. Porque não dá para levar um só, que é o que eles levam, né? Tipo, mas teve um que passou, né? Mas e o resto? Que a escola atrofiou o sonho deles. Esses dias eu fui cortar o cabelo e daí tava uma menina lá, que é técnica de enfermagem, ela é bem nova, acho que tem uns 20 anos. E daí ela tava lá, e daí ela falou que ia fazer enfermagem, né? E daí ela falou, eu não vou fazer medicina porque medicina é muito difícil. E daí eu falei pra ela, difícil é tu chegar no final do mês e não ter dinheiro pra pagar os boletos, isso é difícil. Então tu vê como é que é a mente das pessoas, né? Ela acha difícil medicina, por quê? Porque daí eu perguntei, tá, mas eu sempre gosto de entender a mente do ser humano, né? Eu vou trabalhar com isso, então por isso que eu faço essa pergunta. Então eu perguntei pra ela, tá, mas por que tu acha que é difícil? Porque eu não fui uma boa aluna na escola. Entendeu? Ela poderia ser uma ótima médica, poderia ser uma médica, que a gente precisa de médicos humanos, né? E poderia ser uma ótima médica, só que como a escola atrofiou esse sonho dela, ela já pensa dessa forma, é muito difícil, né? E querendo ou não, medicina é taxado, né? Como a faculdade mais difícil de se passar, seja você pagando ou não. Difícil, assim, para você passar mesmo no vestibular. É taxado, assim, no entanto que passa quem tem dinheiro e ainda pagou o cursinho para fazer. E de graça, meu Deus do céu, estudou a vida inteira para conseguir passar. Então já é taxado desse jeito, esse nível de dificuldade.
E aí não tem ninguém por perto que passou, ninguém por perto que estuda. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer a referência que você tem, da família, de amigo, ou que você acha que está no seu alcance. Faz um curso técnico, igual eu, que tinha já tirado da cabeça de fazer faculdade. Onde falaram isso, tipo, faz aqui o técnico depois tu pensa na medicina e tal, né? Me falaram isso também, tipo, termina a educação física aqui, depois tu pensa na medicina. Depois que tu tiver um diploma, aí tu pensa na medicina. E tipo assim... Me falaram ao contrário. Não falaram nem para pensar em medicina depois. Falou assim, porque você não faz um curso mais fácil? E estuda assim, de noite, não sei, alguma coisa que seja mais fácil, porque é muito difícil. E aí esse tipo de coisa, se a gente não tiver aquele pensamento assim, não, eu quero e pronto, acabou... Você desiste com um tipo de comentário desse. A maioria desiste. Principalmente no primeiro obstáculo. Sim. Desiste mesmo. A maioria vai desistir. E assim, tipo assim, esse é o meu objetivo, né? Com o atleta da mente, porque o atleta da mente, que nem tu comentou, ele precisava ser ensinado na escola, né? Eu espero que um dia a neurociência seja ensinado na escola, né? Porque acho que isso deveria ser ensinado para todas as pessoas, todas as crianças, né? Deveriam ser ensinadas na escola. E eu acho que no futuro talvez seja, talvez não, mas enfim, é muito legal isso do legado ATM, por quê? Porque não é a minha história, né? Eu fui o primeiro, mas depois vieram outras pessoas. Quando tu for aprovada, tu vai ter a tua história, tu vai motivar outras pessoas. Às vezes não é nem num contexto, óbvio que eu quero que tu venha aqui, conta a tua história, né? Que tu passou em medicina, para motivar outras pessoas. Mas pensando num contexto nacional. Mas pensa num contexto micro, né? Imagina na tua família. As tuas primas, os filhos das tuas primas, quando tu for médica, eles já vão pensar, tem a minha tia aqui, a minha prima que é médica. Entendeu? A tua comunidade vai usar você como exemplo. Olha ela lá, com filho, tudo, foi lá, estudou sem fazer cursinho e conseguiu passar. A tua região ali já vai se motivar. Entendeu? Então que nem, por exemplo, a Carlúcia lá no interior da Bahia, interiorzão da Bahia. Ela vai motivar a comunidade dela. O Jean lá da periferia de São Paulo, ele vai motivar a comunidade dele. Então, e cada vez mais vai crescendo, entendeu? Cada vez mais os alunos vão ser aprovados. Todo ano, né? Todo ano tem aluno aprovado, graças a Deus, né? Então, assim, cada vez mais o legado vai crescer, né? Porque não é só um treinamento, é muito mais que isso, é uma família de pessoas, né? E daí imagina quando você, lá na nossa comunidade, quando você pegar o teu CRM, quando você virar médica, você vai estar lá e vai ter gente que vai estar entrando, que vai ser atleta mental prata, tu já vai ser diamante. E aí tu vai poder dar uma palavra para essa pessoa que está entrando, entendeu? Então vai virar uma bola de neve positiva, né? Um grupo de pessoas positivo que um vai estar ajudando o outro, né? E aí a gente vai crescendo em prol de você realizar seus sonhos, você mudar a medicina, você impactar o teu paciente, né? Você ter uma qualidade de vida melhor através dos estudos, honestamente, né? E eu acho que tem que ficar assim muito claro quando a gente fala, porque eu acho que queria assim, não sei se é um preconceito, mas o modo que a pessoa fala como se fosse um problema. Que busca medicina quem quer ganhar dinheiro. Eu acho que não é só isso, é também. E não tem nada errado. Não tem nada errado. Não, porque quem não quer mudar de vida, né? Quem não quer viver bem, quem que não quer ter uma qualidade de vida muito boa. Só que eu acho que a pessoa tem que respeitar quando as pessoas falam que é sonho. Porque é sonho mesmo. Quem que não quer estar lá e fazer diferença? Porque estando pouco tempo que eu fiquei no estágio, eu vi poucos médicos que tratam o paciente super bem, sabe? Eu acho que foi isso também que me veio na cabeça quando eu falo de fazer diferença. É ser diferente. Em toda a área eu vi. Eu vi técnicas entrando de cara fechada, eu vi enfermeira sendo sem educação. Só que eu também vi médico que... Tipo assim, independente se tá pagando ou não tá nem aí, que é o dele no final do mês e pronto. Então, acho assim que esse tipo de pessoa realmente só entrou pela questão financeira. Mas tem que ver que tem pessoas que realmente que entram lá pra ser diferente, pra tornar a medicina com uma visão diferente. Principalmente agora na pandemia, a gente viu muito isso. Que é necessário o pessoal da saúde, sabe? E o médico também faz total diferença. Então, pra que ser desse jeito? Pra que ser mal educado? Pra que ser indiferente?
A gente vê muito isso quando você está num convênio, quando você vai para o SUS. Só que você também vê gente sendo maltratado, tanto faz, você pagando ou não, sendo super grosso, entendeu? Perfeito. E tipo assim, olha que legal, eu sempre gosto de citar a história do Dr. Rafael Bispo, porque ele é um médico de muito sucesso, né? E dando um exemplo material, tipo, ele mora numa cobertura com piscina. E quando ele fala isso, é o quê? Quer dizer que ele ajuda o paciente dele. Porque ele tem um retorno. Então ele quer dizer que ele está ajudando, porque são milhares de cardiologistas. Então, se os caras estão voltando no consultório dele, é porque alguma coisa ele faz de diferente. E olha que legal. No discurso dele, ele fala que ele era o mesmo médico no SUS, o mesmo médico na clínica dele. Não mudava. E aí ele ficou sendo bem visto pelas pessoas ali do bairro, né? Que ele atendia, as pessoas começaram a falar dele. E aí isso fez ele ter crescimento pessoal, né? E poder pagar uma escola particular para o filho, poder viajar com a família, ter uma qualidade de vida boa. Isso é um sinal que ele está ajudando as pessoas. E é um sinal que ele está fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então acho que a medicina transcende essa questão financeira e óbvio que não tem nada errado, né? A gente vive num modelo econômico capitalista, onde o capital é o dinheiro, né? Então... eu não acho que não tem nada errado ter um objetivo financeiro, você querer ter um bom retorno financeiro, desde que você desde que seja honesto e que você trabalhe para isso. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam para mim já que assim, pô, Léo, mas por que tu não dá de graça o teu treinamento? E eu falo para eles, cara, eu já tentei fazer isso. Só que as pessoas não dão valor. E como nós vivemos num modelo econômico capitalista, eu preciso que tu se comprometa comigo. Como é que tu se compromete comigo? Com dinheiro. Tu botou dinheiro, tu tá se comprometendo comigo. Tu não vai ficar de brincadeirinha, tu não vai ficar de desculpinha, tu vai se dedicar. E assim, se tu pegar ali, tu divide em 12 parcelas, dá 97 por mês, R$3 por dia. Cara, até a minha mãe, que é empregada doméstica, que faz faxina, que limpa a casa do outro, teria condições. Ela faz uma limpeza, tá? De 4 horas, ela ganha R$100. O método dele acho que vale mais que uma limpeza de limpar uma casa por 4 horas. Eu acho que tem o valor agregado do método TEM é muito mais que uma faxina, do que uma limpeza na casa de alguém durante 4 horas, que é o valor que a minha mãe ganha. Ela trabalha 4 horas, ela ganha R$100 para fazer uma limpeza. Então, eu acredito que o método, o conhecimento que tem lá dentro vale muito mais que isso, porque vai fazer você fazer medicina de graça, como eu. Né? Se tu for botar na ponta do lápis R$10.000 por mês, e eu não pago nada. Faz 3 anos. 3 anos de medicina. Quanto que dá? 6 anos de medicina. Quanto que dá? Bota a correção monetária. Um conhecimento que vai te dar tudo isso, então ele vale muito mais que isso, né? Porque às vezes a pessoa ela tem a mentalidade de pobreza, ela não tem a mentalidade de riqueza, né? Ela não quer investir em conhecimento. Tu, por exemplo, já mostrou para mim diferente, né? Por quê? Porque você investiu em conhecimento, né? Talvez investiu em algo que não te trouxe retorno, né? Mas tudo bem. Mas tu investiu em conhecimento. Tu sabia que tu precisava de um conhecimento para chegar lá na medicina. Isso é importante. Realmente, é que nem você fala, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Ninguém vai tirar. Né? Mas Jaque, eu tenho que voltar a estudar. Muito obrigado aí por ter conversado comigo, tá? Espero ter te ajudado de alguma forma aí, tá? Ajudou. Qualquer coisa, tu me chama no direct, manda mensagem na plataforma que eu vou estar sempre ali para te ajudar. Tá bom, obrigada a você, Léo. E muito obrigada por tudo, para você também, por esse curso maravilhoso. Quem tá assistindo, gente, que ainda não tem, pode ficar assim, pode dormir tranquila e adquirir, que vocês não vai ter prejuízo, vocês não vão se arrepender, pelo contrário, vai abrir assim a mente de vocês que vai falar assim, não, é outra dimensão realmente, isso eu nunca vi, é uma coisa nova e que vai ser levado pro resto da sua vida, você vai implicar em qualquer coisa, tanto na faculdade, quando você estiver lá, mesmo trabalhando já na ativa, e você vai aplicar para sempre. E você também vai poder passar para outras pessoas, né? Você vai poder ajudar outras pessoas. Então, assim, não tem preço que pague. Obrigado, Jaque. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.